Meus irmãos, ainda em pé, abram sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40. Faremos a leitura de 12 versículos aqui do capítulo 40. E em seguida eu também farei a leitura de 4 versículos do livro de Malaquias, no capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versos 1 a 4. Então, Isaías, capítulo 40, a partir do verso 1, e em seguida Malaquias, capítulo 3, versos 1 a 4. Isaías capítulo 40. A igreja localizou? Diz assim a palavra do Senhor: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio. As que amamenta, ele guiará mansamente. Agora, Malaquias, capítulo 3, dos versos 1 a 4, nos diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Nevi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e nos primeiros anos. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Como nos foi lembrado pelo nosso irmão Augusto, no momento da leitura do Salmo, nós estamos no período do Advento. Esse, inclusive, é o cenário aqui atrás de mim no púlpito. O período do Advento é um período de preparação para o Natal, onde nós meditamos, onde nós refletimos, e inclusive diariamente, na palavra do Senhor, na expectativa, portanto, da vinda, ou seja, tanto da segunda vinda para nós, que estamos aqui no ano 2021, como também da vinda no sentido de relembrarmos a encarnação de Jesus Cristo no Natal. Em meio a esse tempo, sempre há um período em que nós também lembramos daquele que preparou o caminho para a vinda do Messias, ou seja, o precursor do Messias. E esses precursores do Messias, podemos falar até no plural, eram os profetas. Os profetas anunciaram um tempo ou um dia em que as coisas se endireitariam, um dia em que a justiça de Deus seria manifesta na terra. E
eles também anunciaram que em algum momento viria um último precursor de uma vez por todas, que então prepararia o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Um dia a glória do Senhor se manifestaria na terra e todo olho veria. É esse o sentido, portanto, destas duas profecias que nós lemos aqui. A profecia de Isaías no capítulo 40 e a profecia de Malaquias no capítulo 3. E para entendermos especificamente essas profecias, o que elas significavam para o povo de Israel, o que elas significavam para o período em que Jesus veio ao mundo e o que elas significam para nós hoje, é importante entendermos um pouco desse contexto e poderemos então ver o quanto essa mensagem é edificante para nós, povo de Deus, hoje, no século 21, ano 2021. O profeta Isaías, portanto, foi quem escreveu primeiro. Isaías é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Suas profecias são lindas, são maravilhosas. Às vezes nós lemos essas profecias, especialmente a partir do capítulo 40, o que se inicia aqui no versículo 1, no capítulo 40, até o final do livro de Isaías, são profecias inspiradoras, são profecias belíssimas, que nos falam de um tempo futuro, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. São profecias que enchem o nosso coração de esperança. São profecias que alegram aqueles que estão abatidos. E é exatamente esse o propósito desses 12 versículos que nós lemos aqui no início do capítulo 40. Isaías está escrevendo para um povo que está no exílio, que foi exilado pelos babilônicos. Jerusalém foi destruída, o povo da aliança como nação foi destruída. Eles estão lá, escravizados pela Babilônia. Eles, de certa maneira, perderam as esperanças. Talvez eles até imaginassem que o Deus que eles serviam não era tão poderoso e que Jerusalém, que estava em ruínas, nunca mais seria reedificada. Eles estavam destruídos, estavam abatidos, estavam profundamente tristes e talvez até mesmo perdendo a sua fé no Senhor. Vejam vocês que esse contexto para o qual Isaías escreve essa profecia, ele é um contexto que muitas vezes também nos diz respeito a nós, hoje no século 21, em meio ao abatimento, em meio ao desânimo, ou poderíamos dizer depressão espiritual. Estamos tristes na caminhada da fé, olhamos para a nossa vida e pensamos, poxa, né? Olha a situação que está a minha vida. Aí lembramos do passado, quando nós servíamos a Deus com mais intensidade, como isso nos fazia bem, e agora parece que não seguimos, agora parece que diminuiu, se perdeu aquele calor, aquela alegria, e a nossa vida, inclusive, ela parece que ela está mais destruída, está mais problemática, perdemos a alegria, talvez até a esperança. Isso acontece com muitos de nós hoje em dia, momentos da nossa vida em que estamos assim, como estava o povo de Israel. Mas então Isaías escreve, consolai, porque também o povo de Deus sabia que, em certo sentido, aquilo que ele estava sofrendo era culpa dele mesmo. Porque eles estavam sofrendo a maldição da aliança, ou seja, eles não serviram a Deus, eles não foram fiéis a Deus, não seguiram a Deus com amor, com fidelidade, e Deus os castigou. E Babilônia veio e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu a nação de Judá. Mas agora, a mensagem que vem é uma mensagem de consolo e de esperança. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. E vejam aqui, o em dobro não é literal, Deus não pune a gente mais do que nós mereceríamos. Mas aqui o em dobro que significa que eles receberam a punição devida pelo seu erro. Jerusalém foi destruída, Judá como nação não existia mais, eles estavam no exílio, já estavam ali mais ou menos 70 anos, e Isaías escreve para eles: olha, vocês receberam uma punição, o tempo de punição de Israel como nação passou, agora está chegando um tempo de restauração, agora está chegando um tempo de perdão. E assim, a partir do verso 3, Isaías anuncia uma voz que clama no deserto. Algo misterioso, algo que séculos depois os judeus ficavam discutindo. Quem é essa voz que clama no deserto? Ah, é alguém que vai clamar e vai preparar o caminho para a vinda do próprio Deus, a vinda do Messias que vai trazer definitivamente o reino de Deus na terra. Isaías, ele de uma maneira ainda um tanto
como é que eu posso dizer? Ambígua não é a palavra certa, mas de uma maneira um tanto vaga, Isaías nos fala de uma voz que clamaria no deserto. E aqui pensem que o deserto também, além de literalmente ele clamar no deserto, como de fato aconteceu futuramente, o deserto também tem um papel simbólico, porque o deserto aponta para aqueles lugares onde não há vida, onde há sofrimento. Portanto, a situação do povo de Israel, assim como a situação de todos nós no pecado, é uma situação de deserto. Não temos vida. Estamos afastados da fonte da vida, que é Deus. Estamos num período portanto, de seca, de aridez espiritual, aridez na vida. E essa voz, ela clama no deserto, ou seja, clama onde há um povo que está afastado de Deus. E ela clama: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E aqui se usa linguagens que nos falam da preparação de um caminho, né? A construção de estradas no mundo antigo. Até hoje, de certa maneira, é mais ou menos assim. Todo vale será aterrado, né? Ou seja, para que um rei viesse, muitas vezes se preparava um caminho. Então, às vezes, para não ficar aquele sobe e desce, quando haviam pequenos vales ou pequenas depressões, eles aterravam aquilo. Assim como pequenas colinas eram tiradas, e a terra, os escombros eram levados justamente para aterrar os vales. Então, o vale será aterrado, nivelados os montes e outeiros, para que haja um caminho mais ou menos plano e retificado, para que o Rei da Glória possa passar. Uma vez que o caminho esteja preparado, a glória, como nos diz o verso 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. E por que toda a carne verá? Porque a boca do Senhor o disse. O povo de Israel estava incrédulo. O povo de Israel pensava: olha, Deus nos castigou, acho que ele estava certo mesmo, nós merecemos o castigo, nós merecemos o juízo de Deus, mas e agora? Né? Não há nada que possa fazer, acho que na verdade Deus não vai fazer mais nada por nós, nós simplesmente sofremos o castigo que merecíamos e que fiquemos aqui, não haverá restauração, não haverá nada. Mas a boca do Senhor disse que a glória dele se manifestaria novamente em Israel, como se manifestou nos tempos antigos. E a garantia que Israel poderia ter de que essa glória se manifestaria era apenas essa: a boca do Senhor o disse. E quando Deus diz, as coisas acontecem. Não há nada que o Senhor diga que não se cumpra. E quando Deus promete, ele também não volta atrás. O Deus de Israel estava prometendo que a sua glória se manifestaria novamente e todos iriam ver. Todo olho verá. Era, portanto, uma grande promessa. O profeta estava consolando o povo: vocês verão a glória de Deus. Em algum momento a glória de Deus verá. E como essa glória de Deus se manifestou? Aqui, de uma maneira mais direta e imediata, Isaías estava falando que Deus iria restaurar Israel à sua terra. Deus iria reconstruir Jerusalém. Os muros da cidade seriam reconstruídos. Ainda haveria alegria, haveria a voz do noivo e da noiva, como fala lá na profecia de Jeremias. Isso ainda haveria. Em algum momento, Deus restauraria toda a glória da nação de Israel. O povo de Israel voltaria do exílio da Babilônia, que eles fariam um novo êxodo. Passariam pelo deserto, é verdade, a voz clama no deserto, e eles teriam um caminho pelo deserto, aplainado, preparado pelo próprio Deus, onde eles viriam e voltariam a Jerusalém, e a reconstrução de Jerusalém, a restauração de Israel, e a construção do templo, novamente, seria uma manifestação da glória de Deus para todas as nações. Todos os povos veriam que Deus não abandonou o seu povo e, nesse sentido, a glória de Deus se manifestaria. Isaías está dizendo que isso aconteceria. Mas, como nós veremos mais adiante, não obstante isso tenha acontecido, o povo de Israel voltou a se afastar de Deus. E aquela glória que se esperava ver, como nos dias de Davi e Salomão, não voltou, não aconteceu. Então se entendeu que essa profecia, ainda que falasse da reconstrução de Jerusalém, ela ainda apontava para algum dia futuro, quando a glória de Deus se manifestaria de uma maneira ainda mais intensa. Ou seja, não obstante tenha começado o cumprimento dessa profecia com a reconstrução de Jerusalém, algo mais ainda era guardado. Isaías, quando ele fala, ele continua a profecia, ele diz: uma voz clama,
E alguém pergunta: o que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória como flor da erva, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. E na verdade o povo é a erva. A erva se seca, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ou seja, o povo passou, os pecados do povo passou, eles foram julgados, as lideranças pecadoras do povo também foram julgadas, o povo estava na Babilônia, e a Babilônia parecia ser uma nação poderosa demais para que o povo de Israel fosse libertado e pudesse estar de volta a Jerusalém. Parecia impossível a restauração do povo de Deus. Mas o profeta diz: olha, o povo é como a erva. Ou seja, num dia eles estão na glória. Pode ser que Babilônia hoje pareça invencível. A cidade de Babilônia pode parecer inexpugnável. Os reis de Babilônia parecem que têm o poder sobre toda a terra, mas a sua glória é como a da erva. Ela se seca e cai, e rapidamente. Não vai durar para sempre. Não vai durar, na verdade, nem muito tempo. A glória de Babilônia, assim como de todos os líderes terrestres, de todos os líderes humanos e de todos os poderosos da terra, essa glória vai passar. Mas a palavra de Deus que promete a restauração do seu povo, ela permanece para sempre e ela se cumprirá. Isaías, portanto, está dizendo: não percam a esperança. Se Deus prometeu manifestar a sua glória, se Deus prometeu a restauração do seu povo, se Deus prometeu a manifestação da sua bondade na vida do seu povo, isso vai acontecer. A sua palavra promete e permanece para sempre. E assim, Isaías vislumbra, portanto, as boas novas, a proclamação da libertação. Versos 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Em algum momento o próprio Deus habitaria em meio ao seu povo, estaria em meio às cidades de Judá novamente. E aí o verso 10 nos diz: eis que o Senhor virá com poder. A glória de Deus, portanto, viria para o seu povo novamente. Isaías está profetizando: Deus virá, Deus habitará de novo em meio ao seu povo, e ele fará isso com poder. E o seu braço dominará. Mas ele também diz que ao mesmo tempo em que ele vem com poder, ele vem de uma maneira paternal, ele vem para consolar o seu povo, ele vem para cuidar do seu povo, ele vem como pastor do seu povo. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa, e como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Ou seja, Deus virá para o seu povo e virá como um pastor. Ele cuidará do seu povo com carinho, com afeição. O seu povo se sentirá protegido novamente e não mais ameaçado pelos seus inimigos. O povo de Deus poderá andar em segurança e em comunhão com o seu Criador. Essa é a promessa. Ela se cumpriu? Parcialmente se cumpriu na volta de Israel a Jerusalém. O templo foi reconstruído. Mas a verdade é que o povo de Deus não via plenamente a glória de Deus. O povo de Deus continuava. Babilônia caiu, mas no lugar de Babilônia entrou outro império, a Pérsia. A Pérsia caiu e no lugar dela entrou outro império, que é a Grécia de Alexandre o Grande. A Grécia caiu e no lugar dele entrou Roma, talvez oprimindo ainda mais o povo. Portanto, o povo ainda aguardava algum tipo de restauração, porque sabia que essa profecia aguardava um cumprimento mais pleno no futuro. É necessário sim que haja uma preparação para que Deus se manifeste, mas um dia ele se manifestará. E essa preparação para a manifestação de Deus não demorou para ser identificada como arrependimento. E é isso que nós lemos então em Malaquias. Malaquias foi escrito alguns séculos depois de Isaías. Ele foi escrito
numa época em que o povo de Judá já havia voltado para Jerusalém, já havia reconstruído o templo, já havia reconstruído as muralhas, eles estavam na terra, mas as coisas não estavam dando muito certo. Eles imaginavam que iam prosperar como nos dias de Salomão, mas eles não eram prósperos. Havia muita pobreza, ninguém prosperava. E o povo, inclusive, diante das dificuldades, e eles continuavam ainda servindo a um regime opressor externo, que no caso era a Pérsia, em meio a essa servidão, em meio às dificuldades financeiras que o povo passava, o povo começou a questionar a bondade de Deus e começou a dizer, olha, qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Esse que nos diz o verso 17 do capítulo 2 de Malaquias. É desses que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Ou seja, o povo não prosperava, mas via os ímpios prosperando, e eles não se conformavam em ver o mal na terra, e eles começam a questionar a justiça de Deus. Eles começam a questionar o cuidado e o amor de Deus por eles. E Deus se indigna com esse questionamento, porque no fundo, esse povo é um povo pecador. E aí então, Malaquias se dirige ao povo de Deus e nos fala novamente dessa profecia de um mensageiro que viria preparar o caminho para a manifestação da glória do Senhor. É o que nos diz o verso 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Haveria um mensageiro que prepararia o caminho para que o próprio Deus se manifestasse. E é isso que nos diz a continuação do versículo 1. De repente, e aqui o de repente, geralmente essa expressão no hebraico ela é usada como algo repentino, em uma reviravolta que manifesta o juízo de Deus. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O próprio Senhor que o povo buscava e não encontrava, um dia ele viria ao seu templo. O anjo da aliança a quem vós desejais. Quem é o anjo da aliança? Muito no judaísmo se discutiu quem é o anjo da aliança. Alguns identificavam com Elias, ou quem sabe o próprio Moisés, outros se identificavam com um profeta, alguns até confundiam com esse mensageiro que seria o precursor, mas nós vemos aqui que Malaquias fala de um mensageiro que prepara o caminho, e ele fala também do anjo da aliança a quem vós desejais, ou seja, o anjo da aliança de alguma maneira está identificado com o próprio Deus. E nós aqui que servimos a Jesus Cristo, prontamente identificamos, o anjo da aliança é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o anjo, ou seja, o mensageiro da aliança, aquele quem revela a Deus para o seu povo, e aquele que é a própria presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. O anjo da aliança, de repente, visitará o povo de Deus, estará no templo. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, evidentemente, quando o povo ouviu essa profecia, eles pensaram, Isaías 40, preparai o caminho. Vai vir alguém que vai preparar o caminho e o anjo do Senhor virá e aleluia, glória a Deus, seremos libertos. Mas Malaquias nos mostra que Deus vem ao seu povo não apenas como pastor, como aquele que consola o seu povo, mas ele também vem em juízo, ele vem julgar o seu povo. É isso que nos diz o verso 2. O juízo de Deus sobre os perversos começa pela sua casa, começa pelo seu próprio povo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Ou seja, esse anjo vai vir e vai fazer juízo. A ideia aqui da purificação, da prata, do ouro, do ourives, é justamente ele aquece o metal e como o ouro tem um ponto ali mais baixo do que os outros metais, o ouro derrete e cai enquanto as impurezas ficam. A ideia é justamente então de por meio de um juízo, de um castigo, purificar o povo de Deus, separar aqueles que são povo de Deus daqueles que não são povo de Deus. Ou seja, a manifestação de Deus que é tão aguardada pelo povo de Israel vai ser uma manifestação que julgará o povo de Deus.
Haverá uma divisão entre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e aqueles que pensam que são, mas não são. Então, a vinda do Messias é também uma vinda de juízo. E o verso 4, quando isso acontecer e quando ele também julgar os pecados do povo, então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, esse mensageiro, esse anjo da aliança fará alguma coisa que tornará então tudo aquilo que o povo de Deus faz aceitável aos olhos de Deus, seus sacrifícios, o seu culto voltará a ser aceitável. De alguma maneira, o que este anjo do Senhor fará tornará Deus propício novamente ao seu povo. Essa, portanto, é a profecia. Um dia Deus viria, e ele viria. Primeiro, alguém prepararia o caminho, e depois dessa preparação, ele viria definitivamente trazendo juízo, justiça para o seu povo. E essa profecia, então, tem o seu cumprimento. Nós lemos aqui nos primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que nos diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Nós lemos o cântico deles aqui antes da pregação. Filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação ou a glória de Deus. Toda a carne verá. Vejam como Lucas manifesta plenamente o cumprimento da profecia de Isaías. E apesar de não citar, a profecia de Malaquias também está se cumprindo aqui. Num determinado momento da história, e aqui eu quero ressaltar isso, vocês acham que é por acaso que Lucas mencionou que no 15º ano do reinado de Tibério César, como imperador de Roma, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galiléia, vocês acham que esses detalhes históricos são irrelevantes? Mera curiosidade? É claro que não. Lucas tem um objetivo muito claro aqui. Ele quer mostrar que num determinado momento da história humana, Deus entrou na história humana e se manifestou plenamente. Não é um mito, não é uma história bonitinha que se conta para que dê um sentido bonitinho para a nossa vida e que nós lembramos no Natal. É algo que aconteceu na história, quando Tibério era imperador de Roma. No meio de toda aquela grandeza do Império Romano, enquanto todo mundo estava olhando para Roma, num lugar bastante relevante deste mesmo império, que era a Judéia, uma província rebelde, esquecida, habitada por um povo que os romanos consideravam bárbaros, naquele lugar, um homem chamado João, filho de Zacarias, começou a pregar e deu cumprimento pleno à profecia de Isaías 40, voz que clama no deserto. Porque num deserto, ou seja, no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão e ao Mar Morto, próximo a Jericó, João, que foi chamado então de Batista, porque ele batizava as pessoas, ele está proclamando que está chegando aquele dia em que a glória do Senhor se manifestará. Mas vejam, a glória do Senhor se manifestando não é apenas a glória e um juízo, mas é, como Lucas nos diz, a salvação de Deus que está por se manifestar. E vejam que Lucas, diferentemente dos outros evangelhos que contam a mesma história, somente Lucas nos diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas tem a percepção que a manifestação de Jesus não é apenas para o povo de Israel,
Não é apenas uma questão de vingança de Judá contra os gentios que oprimiram o povo de Israel e destruíram Jerusalém. Não é uma questão de vingança contra Roma, mas é salvação para toda a carne, para toda a humanidade, inclusive para aqueles que pertencem a esse império opressor chamado Roma. Inclusive para aqueles que os judeus tanto odiavam porque eram gentios, faziam parte desse império, dessa potência dominadora. Inclusive para aqueles que cobravam impostos e oprimiam o povo e cobravam impostos para essa potência dominadora que era Roma. A salvação de Deus era para todas as nações. Mas ao mesmo tempo alguém vai perguntar, mas Malaquias falou de juízo, de julgamento, e sim, vejam que João chega pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E nós não vamos ler aqui os versículos, porque o tempo não nos permite, mas nós vemos que João, ele vai pregando, pedindo para que as pessoas abandonem os seus pecados, eles chamam o povo ao arrependimento. E aqui um detalhe, João não está pregando para gentios, ainda que em alguns momentos soldados que assistem perguntam para João, se interessam pela mensagem e perguntam. Mas o foco de João aqui é mais do que nada o povo de Deus, o povo de Israel. Ou seja, aqueles que já se consideram povo de Deus, aqueles que já se consideram convertidos, entre aspas, nós diríamos hoje, né? Seria como se João Batista chegasse numa igreja e começasse a pregar para nós que nós devemos nos arrepender. É exatamente isso que ele está fazendo há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Ele prega para o povo de Deus, para que o povo de Deus se arrependa. Ou seja, a preparação do caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo, é o caminho de arrependimento. As figuras de linguagem que Isaías usa, que naquela época tinham a ver com o caminho que estava sendo preparado por Deus para a volta do povo de Babilônia para Jerusalém, elas tinham um significado mais profundo e espiritual que apontam para a realidade que nós precisamos preparar o caminho para que Deus se manifeste em nossas vidas, na vida do povo de Deus. Ou seja, os nossos corações são esses caminhos tortuosos, esses vales profundos, ou esses montes que de alguma maneira estão impedindo a vinda do Senhor ou causando obstáculos à vinda do Senhor. João chama o povo para que o povo se arrependa. Ele quer que o povo de Deus reconheça o seu pecado, ele quer que o povo de Deus reconheça que não merece absolutamente nada de Deus e que, na verdade, este povo merece ser julgado por Deus, assim como os gentios serão julgados. Todos merecem o juízo divino, todos são chamados ao arrependimento. E João Batista prega o arrependimento para a remissão de pecados. Há uma compreensão, portanto, de que o problema fundamental do povo de Deus não são os inimigos externos. Não é a Babilônia, não é a Pérsia, não é Alexandre o Grande, não é César, não é Roma, não é Pompeu, não é Tibério, não é Pilatos, não é nem Herodes. É um pseudo-judeu que governa sobre parte dos judeus. O problema fundamental não é esse, o problema fundamental não é político. O problema fundamental é o ser humano e a sua condição de pecador. O ser humano precisa lidar com o pecado para que a glória de Deus se manifeste. O ser humano precisa lidar com o pecado para que quando Deus se manifestar no meio do seu povo, ele venha com uma mensagem de salvação, ele venha como pastor e não como um juiz. É necessário, portanto, o arrependimento. Este é o chamado de João Batista. E este, portanto, é o nosso chamado hoje, ainda hoje, no século 21. Nós olhamos para essas profecias e nós olhamos para o Evangelho e nós lembramos que assim como João preparou o caminho para o povo de Deus há 2000 anos atrás, para que eles ouvissem e recebessem a Jesus Cristo, e o que houve? Nós conhecemos a história. Parte do povo creu, mas a grande maioria não creu. E para aqueles que não creram, podem ter certeza, o juízo veio. E ele não veio simplesmente na forma do juízo que eles não creram, né, não vão ser salvos, etc. e tal. O juízo veio sobre a nação de Israel também como nação. No ano 70, Roma reduziu a pó a cidade de Jerusalém. Ela foi destruída, os sofrimentos que Flávio Josefo, um historiador judeu, relata nas suas histórias, os sofrimentos do povo judeu nesses dias em que os romanos cercaram a cidade e depois a destruíram, são sofrimentos indizíveis, inimagináveis. A crueldade com que os romanos trataram os judeus.
Diz a história também que os cristãos, ao saberem que a cidade seria sitiada pelos romanos, eles saíram da cidade antes que isso acontecesse. O juízo recaiu integralmente sobre a nação de Israel. E não demorou para que a igreja entendesse isso como uma manifestação. O templo, que os judeus tanto, o templo, a glória de Deus está aqui. Não, a glória de Deus não estava no templo mais. A glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, para quem João Batista apontou. E os judeus rejeitaram a glória de Deus entre eles e o mataram. E o juízo não tardou a vir. Aquela geração que crucificou Jesus Cristo foi a geração que viu Jerusalém e o templo serem destruídos. A destruição de Jerusalém, de certa maneira, foi o julgamento sobre o próprio povo de Deus que veio. Por quê? Porque o povo de Deus rejeitou o anjo da aliança, Jesus Cristo, ainda que parte do povo creu. E os gentios creram. E se nós estamos aqui hoje é porque muitos creram naquela mensagem que primeiro foi pregada por João Batista, depois foi pregada por Jesus e depois pelos apóstolos e pelos discípulos. Mas essa é uma outra parte da história. O que hoje, antes de encerrar, eu gostaria de me concentrar é, portanto, naquilo que a pregação de João Batista, a preparação do caminho se aplica a nós hoje em dia. E em primeiro lugar, e aqui eu faço as aplicações da nossa mensagem, e recapitulo aquilo que foi falado, aquilo que foi exposto desses textos bíblicos. Em primeiro lugar, estas mensagens, essas profecias e o cumprimento delas em João Batista nos apontam para uma verdade fundamental. A primeira delas é que não importa qual é o nosso pecado. Nessa manhã, todos nós sabemos que somos pecadores, nós confessamos os nossos pecados no início do culto. E alguns talvez possam dizer, eu cometi um pecado horrível, né? E muitos de nós cometemos pecados, e às vezes pecados que são horríveis, mas não importa qual é o tamanho do pecado, não importa qual a profundidade do pecado. Para Deus e à luz da eternidade, todo pecado é perdoável. Qualquer que seja a situação, Deus nos oferece o perdão. Jerusalém e o povo de Judá que pecou gravemente contra Deus, eles sofreram um juízo, mas eles foram chamados ao arrependimento. E Deus diz, olha, vocês receberam castigo, agora é o tempo de anunciar o perdão. Isaías profetizou então a restauração, Malaquias nos fala do juízo, mas João Batista nos chama ao arrependimento. Por quê? Porque haverá alguém que pagará pelo nosso pecado. E por qualquer tipo de pecado. Então não importa qual é o seu pecado, se você tem algum pecado, se você luta, se a sua consciência o acusa, se você... E não me entendam mal, mas se você diabolicamente, porque isso vem do diabo, essa acusação, se você diabolicamente pensa que Deus não vai perdoar e que Deus não pode perdoar, afaste esse pensamento diabólico da sua mente. Clame a Deus pela sua misericórdia, peça perdão e saiba que Ele perdoa e que você não precisa fazer nada, nenhuma obra de satisfação para a ira de Deus, porque isso já foi feito em Jesus Cristo. O mensageiro enviado, ele pagou a penalidade. Não há nada que nós possamos fazer para pagar ou para aplacar a ira de Deus contra o nosso pecado. O juízo de Deus já se manifestou na vida de Jesus Cristo. Para aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo, o juízo já foi. Então podemos pedir perdão pelos nossos pecados sabendo que Ele nos perdoa. Essa é a primeira aplicação que nós temos em tempo de advento. A segunda aplicação, pensemos na preparação para a vinda de Cristo a nossa vinda. É bem verdade, nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos Jesus Cristo, aqueles que creem em Cristo, que foram batizados, ok? Mas pensem também que Jesus Cristo vem a nós. E nós, por seu lado, toda vez que nos reunimos, nos cultuamos, nós esperamos ter um encontro com Cristo. Toda vez que viemos à mesa do Senhor, na ceia, nós também temos a expectativa de um encontro com Cristo de maneiras especiais. De alguma maneira, no Natal, quando relembramos o nascimento, o que nós estamos relembrando? Relembrando a encarnação, ou seja, a vinda de Cristo a nós. Então, de certa maneira, sempre ao relembrar isso, nós sempre temos a expectativa de que Cristo venha a nós renovar a nossa fé, se manifestar de uma maneira especial em nossa vida. Agora, é necessário que nos preparemos para isso. E a preparação é basicamente é como João Batista pregou, arrependimento. Sem arrependimento não há perdão.
Se por um lado eu falei ali que não há pecado que Deus não possa perdoar, por outro lado temos que lembrar novamente, sem arrependimento não há perdão. E arrependimento, remorso não é sinônimo de arrependimento. Se sentir mal por algo que fez não é sinônimo de arrependimento. É o que Judas fez, se sentiu mal, foi lá e se enforcou. Isso não é arrependimento. Arrependimento é reconhecer o nosso pecado e também fazer o propósito de abandonar o nosso pecado. Não significa perfeição de vida, mas significa ter sim um firme propósito de abandonar o nosso pecado. E é reconhecer a gravidade daquilo que nós fizemos contra Deus. A questão é, estamos arrependidos? Estamos nos arrependendo diariamente dos nossos pecados? Estamos fazendo o propósito de abandonarmos os nossos pecados e seguirmos de fato a Jesus Cristo? Uma terceira aplicação que poderia ser feita aqui. O advento nos lembra também da libertação. Por quê? Porque a profecia daquele que prepararia o caminho do Senhor, ela foi dirigida ao povo que era escravo na Babilônia. Esse povo estava desiludido, estava triste, estava desanimado. E Isaías dá a profecia de que eles seriam libertados da escravidão. Haveria como que um novo êxodo. E o êxodo, meus irmãos, seja esse novo êxodo do povo saindo do cativeiro e voltando para Jerusalém, seja o êxodo quando eles saem do cativeiro no Egito e conquistam a terra de Canaã, esse êxodo ele também tem verdades espirituais para nós hoje. Esse êxodo justamente nos representa também a libertação que nós sofremos que nós ganhamos, não sofremos, a libertação que Deus nos dá dos nossos pecados, dos inimigos das nossas almas. O pecado, a morte, Satanás, todos aqueles que de alguma maneira exercem ou exerciam poder sobre nossas vidas. Nós não precisamos mais, meus irmãos, sermos escravos de Satanás. Não precisamos mais. Paulo vai falar isso muito claramente em Romanos. Vocês foram libertos do pecado, então não vivam mais como escravos do pecado. Entendam, há uma questão aqui que ele está indicando a realidade, o indicativo, ou seja, vocês foram libertos. Ele não está dizendo que vocês serão, vocês foram libertos. Cristo vos libertou. E agora ele fala da consequência, o imperativo que devemos fazer. Portanto, não vivam mais como se fossem escravos do pecado. Ou seja, a libertação que Deus nos dá, ainda que nós aguardemos uma libertação plena no futuro, ou seja, na segunda vinda de Cristo, para o qual o advento também aponta, ou seja, aquele dia quando ele virá e nos libertará completamente do nosso corpo de pecado e teremos a ressurreição, a vida eterna e uma vida perfeita, nós ainda aguardamos, mas não obstante esse dia ainda não tenha chegado, a palavra de Deus nos diz que nós já fomos libertos. A palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus já habita em nós. Então nós já podemos desfrutar em parte da gloriosa libertação do povo de Deus, assim como o povo de Judá experimentou parcialmente a libertação do cativeiro babilônico. Nós também hoje podemos experimentar a libertação dos nossos pecados enquanto aguardamos a libertação total e plena no futuro. Portanto, viva não mais como escravo do pecado, mas viva como servo de Deus. Em quarto lugar, e aqui uma aplicação um pouco mais no sentido de conforto e consolo, creia em Deus e não se deixe abater pelos seus inimigos, porque eles passarão como a erva, como nos diz Isaías capítulo 40. E nada do que os nossos inimigos ou aquelas pessoas que nos oprimem ou possam fazer mal contra nós, e nenhuma instituição, nenhum governo, nenhum poder, nada do que eles podem fazer foge do controle de Deus, da história e das nossas vidas. E a questão é, nós confiamos mais no poder daquilo que nós vemos? Confiamos no poder das pessoas ou confiamos no poder de Deus? Nós confiamos mais em sistemas humanos, em ideologias ou em governos ou em Deus? Não confie, não coloque o seu coração, não coloque suas esperanças últimas naquilo que o ser humano e sua glória podem fazer. Mas coloque suas esperanças em Jesus Cristo, porque é Ele que nos conquistou a verdadeira libertação. É Ele que nos conquistou a salvação eterna. É Ele que nos promete participarmos um dia da sua mesa, de um banquete messiânico que nos alegraremos na sua presença por toda a eternidade.
A palavra do Senhor o disse e assim será. E em quem nós temos confiado? Nessa palavra do Senhor ou naquilo que os nossos olhos veem? Em quinto lugar, estamos diante de uma escolha, e aqui é claro que quando eu falo nisso, essa mensagem poderia se aplicar muito mais àqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, que ainda não foram batizados, mas ela, de certa maneira, se aplica a todos nós, porque pode ser que alguém também não creia de fato, apesar de se iludir pensando que é povo de Deus, mas na verdade não é. Como no fato João Batista pregava para o povo de Deus e pessoas que pensavam que eram povo de Deus, mas não eram, porque não tinham de fato fé e compromisso, com Deus. Mas a questão é, diante da pregação do mensageiro de arrependimento, nós temos uma escolha. E a escolha é: a quem nós estaremos unidos? A Deus ou aos seus inimigos? Seremos aqueles que serão pastoreados por Deus? Seremos como os cordeiros pastoreados? Ou seremos como aqueles que serão refinados, como a impureza que está junto ao ouro, que será queimada e descartada? De que lado nós estamos? Nós temos duas alternativas: sermos tratados como povo de Deus legítimo e verdadeiro, ou como inimigos, sermos pastoreados ou dominados e destruídos. O que você nessa manhã prefere? Por pior que seja o seu pecado ou sua situação, como nós já falamos, Deus oferece a salvação. A questão é que temos que saber: vamos seguir o caminho do arrependimento e da fé? Ou vamos seguir o caminho da incredulidade e do orgulho humano, que acha que o nosso pecado não é tão pecado assim? Não, meu pecado não afeta a Deus. Não, meu pecado não tem problema. Não, eu posso tentar aqui continuar servindo a Deus e continuar com o meu pecado. A quem nós vamos servir nessa manhã? A Deus ou a Satanás? Estaremos entre o povo de Deus ou entre os inimigos? E aqui então eu faço a última aplicação. Nosso tempo já se esgota, mas a última aplicação, ela é baseada inclusive num texto de Filipenses, no capítulo 1, que ela nos fala, nos diz respeito aos frutos da justiça. Malaquias nos falou ali que quando vier o anjo do Senhor, ele vai fazer a purificação do santuário e então o culto será aceitável novamente. E aqui eu faço a pergunta e a aplicação relacionada, portanto, ao culto. E quando eu falo aqui em culto, meus irmãos, entendam que é tanto isso que nós estamos fazendo aqui agora, o culto, domingo após domingo, ou aquele culto que prestamos quando nos reunimos nos pequenos grupos. Mas também quero falar aqui de uma maneira mais ampla, porque no Novo Testamento Paulo nos fala que nós entregamos o nosso corpo como culto racional. Ou seja, a nossa vida, a nossa existência, tudo que há, de alguma maneira está relacionado ao culto. A maneira como vivemos é uma forma de cultuar a Deus, indiretamente também. Individualmente, não como coletividade. É culto. O que fazemos no dia a dia, a maneira como trabalhamos, a maneira como lidamos com nossa família, a maneira como procuramos viver em santidade ou não, tudo isso diz respeito a culto. Ou seja, o culto aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós já podemos prestar. Isso nos conforta. Mas a questão é, nossas vidas também, de certa maneira, refletem este culto racional, adequado a Deus? Será que nós podemos dizer, como Paulo falava dos Filipenses, que nós temos frutos da justiça? É o que nos fala aqui o verso 3. Quando Paulo fala do amor, estou certo que que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo fala aqui, ele está falando do seu corpo, mas ele também está falando daquilo que ele, assim como ele espera que Cristo seja glorificado no seu corpo, ele espera também que Cristo seja glorificado na vida dos filipenses. E o verso 9 diz, voltando um pouco: faço esta oração, que o vosso amor
aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os frutos da justiça, aquilo que fazemos aqui cultuando ou com as nossas vidas, redundará para a glória e louvor de Deus. Isso é feito para Jesus Cristo e somos chamados a fazer isso até o dia de Cristo, ou seja, até a segunda vinda de Cristo, que também esperamos e relembramos a nossa esperança nessa segunda vinda aqui no dia do Advento. Então, até essa segunda vinda de Cristo, nós devemos manifestar frutos da justiça em nossa vida, frutos esses que decorrem da nossa fé em Jesus Cristo. E a questão é, nossas vidas de fato têm esses frutos da justiça que refletem o verdadeiro culto a Deus? Ou será que os frutos que nós temos aqui são frutos da impiedade? Que o Espírito de Deus, portanto, nessa manhã possa nos levar ao arrependimento, possa nos levar a uma vida de constante arrependimento, mas ao mesmo tempo de confiança nas promessas de Deus, confiança no poder do Espírito Santo que está em nossas vidas, que nos conforta e nos capacita a manifestarmos frutos da justiça e que dessa maneira o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado por nós, pela sua igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã, como teu povo, nos achegamos a ti. Oramos, Senhor, clamamos pela tua presença e oramos a ti, chegamos a ti como arrependidos, em arrependimento. Assim como João pregava o arrependimento para o teu povo, nós nos lembramos nessa manhã, Senhor, que precisamos constantemente nos arrependermos na tua presença para nos prepararmos para a vinda de Jesus Cristo, para a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor. Somos teu povo, mas ainda infelizmente pecamos. Reconhecemos isso e clamamos, Senhor, também para que o teu Espírito Santo, uma vez que teu Filho veio e nos deixou o teu Espírito, que esse Espírito Santo, Senhor, habite em nossas vidas. Transforme cada vez mais nossas vidas à semelhança do teu Filho Jesus, para que possamos viver libertos do pecado, Senhor. Possamos viver vidas que glorificam o teu nome. Possamos viver para a glória do teu nome. Faz essa obra em nós, Senhor, nesta manhã de uma maneira gloriosa. Assim oramos, em nome de teu Filho Jesus. Amém.